sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Eu peço que você me posse de cada palavra. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você acredita e confia que esta é a palavra do nosso Deus? Eu vou ler mais uma vez, e eu peço que você leia após mim bem alto e bem forte. Vamos lá? E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Você acredita nessa palavra? Que Jesus é o Filho amado de Deus? Então, por favor, coloque a palavra aberta sobre o teu assento e vamos dar para o nosso Deus a mais bela, mais sincera, mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir mais aquele que vive, aquele que reina. Soberano Deus e eterno Pai, a tua igreja não aplaude ao pregador, porque a honra, a glória não é do homem, mas sim tua. Então toma o teu lugar de destaque aqui nessa igreja. Tira todo impedimento, todo bloqueio, toda barreira, seja ela física ou espiritual, todo o cansaço. Envia a tua palavra com poder e revelação, com poder e autoridade, e que a tua palavra, Pai, ela vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Pode tomar o teu assento, pode tomar o teu lugar. Já acharam, meu irmão? Pode deixar, já está aqui. Obrigado. Até o batismo nas águas, qual milagre Jesus havia realizado? Até o batismo. Ainda não. É claro que todos sabiam, todos que eu digo a sua família, sabiam que Jesus era uma pessoa diferenciada. Quando o anjo disse para Maria, Maria ainda tinha uns 14, 15, 16 anos de idade no máximo, disse para Maria: mulher, você foi agraciada, você vai ser mãe. Mas como isso? Fica tranquila, porque a profecia de Isaías, aliás, a profecia de Daniel, vai se cumprir na tua vida. Uma rocha que não é quebrada pelo homem, uma rocha que é firmada por Deus, vai se cumprir no teu ventre. A profecia de Isaías também se cumprirá, porque a virgem dará à luz a uma criança, e ele será o Emanuel, será o Deus conosco. Ela ouviu essa palavra, ela guardou essa palavra no seu coração. Quando José descobriu que a sua esposa estava grávida e pensou em fugir, o anjo mensageiro disse para ele: José, não foge não, fique com a tua esposa, porque o que está sendo gerado no ventre dela é do Espírito Santo. E José guardou isso também no seu coração. Quando aqueles 3 homens viajaram quilômetros e quilômetros de distância para encontrar o menino Jesus, nós popularmente conhecemos como os 3 reis magos, chegaram até o lugar onde Jesus estava, na manjedoura, e fizeram ali presentes, deram a ele ofertas, e disseram que ele seria grande entre as nações. Mais uma vez aquele casal, José, Maria, guardavam cada palavra nos seus corações, mas tudo era apenas uma promessa.
não sabemos como isso vai acontecer, e de verdade eu não consigo entender. Mas era costume da época, de ano em ano, ir para uma festa onde muita gente se encontrava em Jerusalém. E aquela família, a família de Cristo, vai para a festa. Seguem todos os rituais religiosos da época, os costumes. Vão embora. 3 dias depois. Quantos dias eu disse? 3. José olha para Maria e diz: mulher, cadê o nosso filho? Cadê Jesus? Aí a Maria diz: ela está brincando com as outras crianças. E eles procuram e não está lá. Ele diz: onde será que Jesus se enfiou? E eles voltam, todo o caminho que eles já haviam feito, eles voltam para Jerusalém, procuram Jesus em tudo quanto é lugar. Quando entram no templo, quem é que está lá? Um menino Jesus, 12 anos de idade apenas, mas já estava pregando a palavra. E os próprios estudiosos ficavam de boca aberta dizendo: quem é essa criança que prega com tanta autoridade, que ao abrir a boca nós sentimos tamanha virtude, e com apenas 12 anos de idade tem um profundo conhecimento de toda a lei, de toda a Sagrada Escritura? Quem é este? E ele tinha apenas 12 anos. Só que até então ele era apenas uma criança, apenas uma promessa. Nenhum sinal ainda havia acontecido, nenhum milagre ainda havia acontecido. Até que chega o momento em que ele completa 30 anos de idade, a idade de um homem naquela época. Chega até o local onde João Batista está pregando arrependimento e diz: João, eu estou aqui e eu quero me batizar também, mas batismo é para quem está arrependido. O Senhor não tem nenhum pecado, mas eu preciso cumprir com a justiça de meu Pai. Ele insiste, João permite, Jesus entra nas águas. É uma coisa rápida. Às vezes a pessoa que não é batizada nas águas ainda, ela pensa que o batismo é algo demorado, mas não, é algo rápido, vai acontecer de uma maneira rápida. Mas algo fora de série acontece no mundo espiritual. Pois assim que Jesus sai das águas, o Espírito Santo desce como uma pomba. Não é que o Espírito Santo seja uma pomba, mas a representação que o escritor vai encontrar para ilustrar o Espírito Santo é a de uma pomba. Ele diz: como uma pomba, o Espírito Santo foi repousando, pousando sobre Cristo, e nós ouvimos uma voz que saía do céu, e essa voz era o próprio Deus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ali, o sinal começa a acontecer. Glória a Deus. E as pessoas começam a perceber e até a segui-lo. Mas o que eu quero que você entenda, e o que eu quero conversar contigo aqui é sobre isso. Jesus foi chamado no ventre da sua mãe. Aliás, antes de nascer, ele já era um chamado escolhido de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto por nós desde a fundação do mundo. Então, antes dele nascer, Deus já tinha um propósito maravilhoso com ele. 700 anos antes, Deus já havia escrito que ele se entregaria na cruz do Calvário em nosso favor. Então eu posso dizer que antes do seu nascimento como homem, a promessa de Deus já havia sido realizada. Só que até então essa promessa, ela estava apenas estacionada. Essa promessa estava até então paralisada. E essa promessa, ela só vai entrar em movimento, ela só vai começar a se cumprir depois que Jesus entrou em concordância com a palavra, em obediência, em cumprir com a justiça de Deus. Eu sei que cada caso é um caso, mas eu posso liberar essa palavra na sua vida com toda a fé que eu tenho no meu coração, com toda a certeza que eu tenho nessa palavra. Que existem pessoas que estão ouvindo agora esta mensagem, que foram chamadas, escolhidas, eleitas por Deus,
desde o ventre da sua mãe, que já receberam promessas de Deus. E quem aqui tem a certeza que há uma promessa de Deus sobre a sua vida, diga amém. Só que quem sabe, existem algumas promessas sobre a sua vida, e talvez você até saiba quais são essas promessas, mas que ainda estão estacionadas, ainda estão paralisadas. Você sabe que elas vão te alcançar, você sabe que é para você, mas está parado, está estacionado. Mas com base nesta leitura, eu profetizo isso sobre a tua vida. Entre em concordância com a vontade de Deus, cumpra com a justiça de Deus, esteja em obediência aos princípios e preceitos de Deus, que as promessas de Deus vão parar de serem apenas promessas, de estarem apenas registradas em um papel ou na tábua do teu coração, e as promessas vão começar a entrar em movimento, vão te seguir, e segundo a palavra, essas promessas vão te alcançar. Deus vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, se você pode, abra comigo. Deuteronômio capítulo 28. Versículo de número 3. Bendito serás. Aleluia. Amém. Está escrito assim, Deuteronômio 28, verso 3. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Diga isso, na capital ou no interior, eu serei abençoado. Bendito o fruto do teu ventre. Diga comigo, a minha família será abençoada. Bendito o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas ovelhas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Diga isso, todo o meu trabalho será abençoado por Deus. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. E aí, se a gente continuar a leitura, vão ser várias e várias bênçãos. Vou te colocar por cima e não por baixo, cabeça e não calo. Você vai ter condição de emprestar e não tomar emprestado. Só que essas bênçãos são para qualquer pessoa? São para qualquer pessoa que entrar em concordância com a palavra. Aleluia, glória a Deus. Para qualquer pessoa que entrar em obediência à vontade de Deus. Glória a Deus. Olha aqui, eu li de propósito a partir do verso 3. Veja o verso 2 agora. Todas estas bênçãos, olha que a gente leu 4, 5 versículos apenas. Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mas é só quando eu ouvir? O versículo 1 vai dizer: quando você ouvir, guardar e colocar em prática e obedecer. Aleluia. Saia do mundo. Olhe para alguém e diga para essa pessoa: se prepare, porque se você é fiel, se você é obediente, tem bênção de Deus te seguindo e elas vão te alcançar. Então toma posse aí, diga amém. Você vai sair daqui hoje com uma sensação que tem alguém te seguindo, uma sensação que tem alguém te observando. Glória a Deus. Mas fica tranquilo que é um anjo do Senhor que está indo com uma bandeja para entregar na tua casa. Oh, glória! Mas quando eu leio isso, quando eu vou lá em Mateus capítulo 3, eu começo a entender que as promessas de Deus,
elas só se cumprem quando eu entro em concordância com essa palavra. E qual é a maior de todas as promessas que nós temos? Vamos aí, um de cada vez, senão se me deixa complicado, confuso. Qual é a maior de todas as promessas? Eu pensei que vocês vão falar no coral. Você troca um carro novo. Aliás, você troca a salvação da tua alma por um carro novo? Então qual que é a maior promessa de todas? Eu sei que para ser salvo existem vários princípios que eu preciso estar de acordo. Mas um deles qual é? Aquele que crer e for batizado será. Quem não crer já está. Eu acho tão legal esse texto, porque a palavra não diz assim: olha, aquele que não for batizado já está condenado. Porque a pessoa pode se batizar e perder a fé. É verdade, irmão? Por isso que o texto diz: quem não crer. Para que eu possa me batizar, o que eu preciso ter primeiro? Fé. Me arrepender, é claro, algumas coisinhas mais. Mas não adianta eu me batizar sem acreditar. E depois que eu me batizei, não existe aquela história: uma vez salvo, sempre salvo. Porque se existisse isso, meu amigo, eu já tinha enfiado o pé na jaca. E eu tenho certeza que você também. É verdade ou não é? Já teria dito: já estou salvo mesmo, agora vamos. É verdade ou não é? É por isso que Jesus vai deixar claro: ei, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não adianta eu me batizar sem fé, mas também não adianta eu me batizar e depois perder a fé. Mas o requisito é esse: quem crer e for batizado será salvo. Eu quero ser salvo, eu preciso entrar em concordância com essa palavra. Então, pastor, e se eu for uma pessoa boazinha? Se for uma pessoa boazinha, mas não acreditar em Cristo Jesus, vai para o inferno. Porque se existisse outro caminho para a salvação, Jesus não teria se entregado naquela cruz do Calvário. Ele teria dito: é só você fazer esmola, é só você ajudar os que precisam, é só você ser uma pessoa boazinha e você vai ser salvo. Não preciso morrer então. Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai. Glória a Jesus. Você pode dizer isso? Jesus é o único caminho que me leva até o Pai. Glória a Deus. Este aqui é Deus. Então o caminho é Ele. Pastor, e aquela pessoa que é boazinha? Aquela pessoa que ajuda os outros? Aquela pessoa que não bebe, que não fuma, que não mente, mas que ainda não tem Jesus no seu coração? Não dá. Aleluia. Nós precisamos orar e levar a palavra até esta pessoa, porque sem Jesus não adiantará de nada. Olha como as coisas aos olhos do homem parecem até uma injustiça. Alguém pode ser bonzinho a vida inteira, mas não ter Jesus e acabar no inferno. E alguém pode ter sido cruel a vida inteira, mas no último estágio da sua vida recebe Jesus, e ainda hoje disse o Senhor para aquele ladrão na cruz do Calvário: eu te encontro no paraíso. Então o que leva a pessoa à eternidade é Cristo. E a palavra conta em Atos dos Apóstolos a história de um homem que era bom, um homem que orava, um homem que seguia até alguns princípios do Antigo Testamento, mas faltava para esse homem chamado Cornélio a revelação de Cristo Jesus sobre a sua vida. Você pode entrar comigo na história desse homem? Abra por favor a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Glória a Deus. Atos capítulo 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito assim:
E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, um homem que se chamava Cornélio. E esse homem, ele era centurião da corte chamada italiana. Entenda isso aqui. O Império Romano estava dominando o mundo. E o exército romano era dividido por legiões de 6.000 soldados, mas esse batalhão de 6.000 soldados era dividido em pequenos batalhões de 100 homens. E cada batalhão de 100 soldados tinha um nome. E o nome do batalhão que Cornélio comandava era italiano, ou italiano que seja, o nome do seu pilotão. E por servir ao governo romano, ao Império Romano, e por ser também um cidadão romano, o Cornélio, ele tinha que seguir as leis de Roma. Ele tinha que se prostrar, por exemplo, quando o imperador passava, ele tinha que se prostrar. Ele tinha que governar os seus homens com mão forte, com mão de ferro. Só que o Cornélio, sem que ninguém tivesse pregado a palavra ou levado a revelação de Cristo até ele, de alguma maneira o Espírito Santo já estava trabalhando na sua vida. É interessante que uma certa vez o apóstolo Paulo faz uma viagem, ele chega em um lugar e ele vê pessoas que de uma certa maneira já estão servindo a Deus, sem conhecer a Deus. E ele percebe que Deus vai escrevendo a palavra dele nas tábuas dos corações. Deus já estava trabalhando na vida do Cornélio. Ele era um homem bom, ele era um homem caridoso. Olha só, versículo 2. Cornélio, ele era um homem piedoso, temente a Deus. O que quer dizer essa palavra temente a Deus, igreja? Uma pessoa que tem medo de Deus? Não, uma pessoa que tem um respeito fora de série. Respeito. Sabe que não pode fazer nada fora da linha porque Deus está vendo. Essa é uma pessoa temente. Ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo, conforme a tradição dos judeus, o Cornélio orava a Deus. E este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Diga glórias a Deus por isso. Cornélio já conhecia Cristo? Não. Mas de uma forma, sem conhecer a Cristo ainda, ele respeita a Deus de tal maneira que ele está curioso e ele quer saber quais são as ordenanças do Senhor, e ele vai guardando aquilo que ele já sabe. Por exemplo, costumes na alimentação, o Cornélio guardava. Costume de oração, como a palavra diz, na hora 9, às 3 horas da tarde, ele já estava guardando esse costume, esse hábito do povo judeu. Mas ele era um cidadão judeu? Ele era descendente de Abraão? Não! Ele era, como a palavra chama, um gentil, um estrangeiro. E o povo judeu, o povo de Israel, tinha um certo preconceito com os outros povos. Achavam que Deus era só para eles. Deus é só para mim, é só para os descendentes de Abraão, os outros não podem. Porque embora Cornélio fosse temente a Deus, ele não tinha nenhuma aliança com Deus ainda. Ele não havia exercido a aliança, por exemplo, da circuncisão. Ele também não havia se batizado nas águas. Por quê? Porque ele não sabia.
Porque ele era um cidadão romano. Ele era gentil. Só que a palavra diz no livro de Naum, Aleluia. que Deus conhece aqueles que o temem. Glória a Jesus. Então Deus vai olhar para Cornélio e vai dizer: eu te conheço, Glória a Deus. eu sei quem você é, e eu preciso arrumar um jeito para que você esteja comigo na eternidade. Porque não adianta nada o Cornélio fazer esmolas, ser temente, orar, sem conhecer a Cristo, porque sem conhecer a Cristo ele ia acabar condenado. Sabe o que Deus vai fazer? Arrumar uma estratégia para salvar o Cornélio. Aleluia, estratégia de guerra. Deus vai dizer para Cornélio: Cornélio, Glória a Deus. Deus envia o anjo para dizer: Cornélio, mande alguns homens ir até Jope. É tão legal, né, que Deus vai dar para um endereço certinho. Mande eles ir até Jope, procurar uma casa aqui à beira-mar. A casa é nesse endereço aqui, ó. Sigam essa rota. Ao chegarem lá, vocês vão procurar um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Aleluia. E Simão Pedro estará na casa de um outro Simão, o curtidor. Então procurem os Simões lá, os Simãos. Vai lá. Glória a Jesus. E quando chega lá, fala para o Simão Pedro vir até a tua casa e ministrar algo que eu ainda vou trabalhar no coração dele. Cornélio entendeu? Talvez não. Talvez ele não esteja entendendo nada. Mas ele vai entrar em concordância com a palavra. Ele vai entrar em obediência com essa palavra. As pessoas que vão ir até Jope vão caminhar cerca de 50 quilômetros. Você mora perto da igreja? Hã? É 50 quilômetros daqui para a tua casa? Que é isso, pastor? Daqui para minha casa deve ser uns 3 quilômetros, 7, 8, 20. Eles vão andar 50 quilômetros. Caminhada. 50 quilômetros para ir. E depois 50 quilômetros para... Vamos fazer essa caminhada, Marcelo? Amanhã. Tá bom, me espera lá na praia do Bessa, tá? 7 da manhã. Glória a Deus. Não é fácil não, Marcelo. Glória a Jesus. Só que ao mesmo tempo que Deus está trabalhando no coração do Cornélio, Deus estará trabalhando também com Pedro. Aleluia. Deus é santo. Pedro está em jejum. E ele vai entregar o jejum por volta do meio-dia. E era o costume da época subir no telhado para orar, para falar com Deus. É por isso que Cristo ainda disse: olha, o que eu falo para você aos ouvidos, anuncie sobre os telhados. Então Pedro sobe ao telhado para orar, entregar o jejum. Quem sabe ele devia estar com uma fome violenta. Tem alguém aqui com fome hoje? Todo mundo almoçou? Louvado seja Deus, né, minha gente? Graças a Deus por isso. E ele sobe, começa a orar, e de repente diz a palavra que o Espírito Santo pega ele, ele cai num estado de êxtase. Grande Deus. E ele começa a ter uma visão. Seus olhos estão abertos, ele não está dormindo, não é um sonho, é uma visão. E ele tem uma visão espiritual de um lençol descendo do céu, com animais considerados pela lei impuros. E uma voz dizia para ele: Pedro, mata e come. Glória a Jesus. Grande Ele Deus. dizia: não, Senhor, não posso. Porque aí tem coelho, e coelho é um animal impuro. Não posso comer porque os animais que estão aí são animais segundo a lei de Moisés, animais impuros. E mais uma vez a voz dizia: Pedro, mata e come. Eu não posso. E Deus vai dizer para ele: ei, não chame de imundo aquilo que eu tenho purificado. Pedro ainda não está entendendo, mas Deus está mostrando para ele que Cristo Jesus, através do seu sangue, tem o poder para purificar
qualquer criatura. Qualquer criatura. Ele termina a visão. O anjo ainda mostra para ele, a visão ainda lhe diz: olha, estão vindo 2 rapazes aí, quando eles baterem na porta da tua casa, vá com eles. Ele não entende muita coisa também, mas quando os rapazes chegam, Pedro arruma as suas coisas. No outro dia pela manhã, eles vão sair na caminhada. 4 dias vão se passar. Quantos dias? Lembra andar 100 quilômetros a pé? 4 dias vão se passar, eles chegam na casa do Cornélio. Sabe como a casa está? Abarrotada de gente. Cornélio chamou a sua família e disse: vocês precisam ficar aqui porque está vindo um homem de Deus. E esse homem de Deus tem uma palavra para falar conosco. Ele chama os seus amigos. Lembra que ele cuidava de 100 soldados romanos? Ele chama os colegas de trabalho, convida todo mundo. A casa está abarrotada de gente. E de repente Pedro entra na casa. Cornélio ainda não entendia as coisas, por isso ele vai cair de joelhos diante do apóstolo Pedro, querendo reverenciar o apóstolo, querendo adorar o apóstolo. Mas Pedro pega na mão de Cornélio e diz: levanta, rapaz, porque eu sou homem igual a você. Aleluia, glória a Jesus. Levanta, porque você não tem que se prostrar diante do homem como você se prostra diante dos imperadores romanos. Só a Deus você servirá, e só a Deus você adorarás. É só diante da presença dele que você se prostrará, Cornélio. Aprendeu a lição, aleluia. As pessoas já ficam observando, e o próprio Pedro tem uma certa resistência. O próprio Pedro tem uma certa resistência. Por quê, pastor? Porque Pedro é judeu. E ele está no território de pessoas de Roma, que por muitas vezes até perseguiram os judeus. Estratégia de guerra, aleluia. Então ele está meio constrangido. E a religiosidade da época dizia que isso era proibido. Glória ao nome. Que era proibido um judeu se sentar na casa de um gentil, se sentar na casa de um ímpio e comer com ele. Que era proibido um judeu ficar conversando muito tempo com um estrangeiro. Eu conheci um judeu alguns anos atrás, que ele não pega na mão de qualquer pessoa. Ele guarda ainda os costumes. Ele diz: a minha tradição me ensinou que através de pegar na mão um do outro, eu posso acabar sendo contaminado. O povo judeu é o povo mais religioso que existe na terra. Mais religioso que existe. Só que já que Pedro está ali, ele vai perguntar: o que você quer, Cornélio? Aleluia. E Cornélio vai dizer: eu, a minha família, os meus amigos, nós estamos aqui inquietos, ansiosos, pois nós ouvimos do Espírito de Deus, o Senhor falou comigo, que você iria trazer uma mensagem para ministrar ao meu coração, e eu estou aqui disposto a ouvir tudo que você tem a dizer da parte de Deus. Cornélio está disposto a ouvir a pregação do Evangelho. Sabe o que a palavra diz? Que Pedro começa então a falar de Cristo. Glória a Jesus. Pedro começa a falar dos profetas, começa a pregar acerca de João Batista, acerca do arrependimento. Pedro começa a falar dos sinais que Jesus havia operado, das maravilhas que Jesus havia realizado. Eu imagino a multidão na casa, com o coração quebrantado já, pessoas chorando, pessoas recebendo a revelação de Deus, entendendo quem é Jesus. E a palavra diz, abra aqui comigo em Atos, capítulo 10, versículo de número 44. Atos 10, verso 44. Dizendo
E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Enquanto Pedro está pregando a palavra, Quem é de Deus ouve os estrangeiros estão recebendo o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Por que isso acontece? Porque Deus não vai rejeitar um coração que está quebrantado. A palavra nos ensina que você vai buscar a Deus com todo o teu coração. E quando você buscar a Deus com todo o teu coração, Deus será achado de vós. É como uma brincadeira de esconde-esconde. Você brincando com seu filho de se esconder. Nessa brincadeira, quem é que tem vantagem? O pai ou o filho? O pai é mais malandro, não é? Sabe os esconderijos da casa, os lugares secretos. E aí começa a brincar com seu filho, o pai vai lá e se esconde dentro do guarda-roupa. E o filho procura de um lado, procura do outro, não encontra, mas o pai está olhando tudo pela brecha. Aí de repente o filho está lá na porta do guarda-roupa já, procurando de um lado, procurando do outro, com uma lágrima escorrendo do olho, dizendo: pai, cadê você, pai? Cadê você, pai? E de tanto o filho procurar, daqui a pouco o pai já não aguenta mais ver o desespero do seu filho procurando por ele. O pai abre a porta do guarda-roupa e diz: achou! O filho não queria achar o pai. Mas o pai vai e se revela ao filho. Você está entendendo aí? Você vai buscando ao Pai, você vai buscando a Deus, você vai buscando a Deus, até que chega uma hora que o próprio Deus vai olhar para você e vai dizer: eu estou aqui, agora sou eu que vou te pegar. E não adianta você querer se esconder de mim, porque eu sei todos os teus esconderijos. O Cornélio, ele fazia esmolas para o povo, e as ofertas que ele fez, as ofertas que ele fazia, chamou a atenção de Deus. Em Levítico, no capítulo 2, está escrito que as ofertas que Arão fazia, que o povo da época de Moisés fazia, eram ofertas de manjares, que estavam aguardando o Messias. E essas ofertas de manjares, que era em reverência à vinda do Messias, essas ofertas eram chamadas por Deus de ofertas memoriais. E nós temos aqui em Atos capítulo 10 que as ofertas de Cornélio entraram para o memorial de Deus. As ofertas na época de Arão, na época de Moisés, eram de pessoas que queriam ver o Messias. O Cornélio, de uma certa maneira, ele quer conhecer o Salvador. E quem aqui também quer ver o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Quando ele fazia oferta a um pobre, a um necessitado, ele chamava a atenção de Deus. Sabe por quê? Em Mateus capítulo 25, Jesus disse: quando você ajuda um desses pequeninos, é como se você estivesse fazendo para mim mesmo. Por isso que quando chegar aquele grande dia, eu vou dizer: vem e fica à minha destra, à minha direita, do meu lado direito. Mas Senhor, por quê? Porque quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava com frio, você aumentou a temperatura do ar-condicionado. Você me deu um agasalho. Entendeu aí o recado? Você me deu um agasalho. Quando eu estava preso, você me visitou. Você está entendendo aí? As ofertas de Cornélio, ele nem conhecia Deus ainda, mas ele já estava chamando a atenção de Deus. É por isso que agora Deus vai se revelar para ele. Pastor, mas o Cornélio nem havia sido batizado nas águas ainda, e já recebeu o Espírito Santo. E Deus tem que dar satisfação do jeito que Ele vai trabalhar na vida de alguém para alguém?
Deus faz do jeito que Ele quiser, na hora que Ele vem entender, da maneira que Ele vem entender. É verdade ou não é, uai? Este é que é Deus. O interessante é que a casa foi cheia da presença de Deus. Aí o Pedro teve um estralo. Ele entendeu a visão que ele teve. Porque até então ele estava pregando, mas ainda um certo preconceito. Aí ele vai entender a visão. Eu não posso chamar de mundo aquele que Deus tem purificado. Aí o texto continua dizendo no verso 46. Aliás, versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Diga glórias a Deus. Pedro ainda tinha uma certa resistência, dizendo: eu posso até pregar, mas batizar esse povo eu não vou batizar não. Por quê? Porque é a primeira vez que eles estão ouvindo. Só que vem cá, quem é que batiza com o Espírito Santo com fogo? Jesus. Se Jesus não desprezou, quem é Pedro para desprezar? Quem é que coloca dentro do teu coração o desejo de querer viver uma mudança de vida? Jesus. Quem é que coloca dentro do teu coração o desejo de se arrepender dos seus erros e dos seus pecados? Se Deus colocou dentro do teu coração o desejo de viver uma mudança de vida, quem é o homem para impedir você de se batizar nas águas? Aleluia. Quem é o homem para impedir você de servir a Deus? De cumprir com a justiça de Deus? O interessante é que quando Pedro volta para Jope, os líderes religiosos de Jerusalém vão dizer: Pedro, nós ouvimos um boato, nós queremos saber se é verdade. Pedro, que história é essa que você foi até Cesareia e que você se sentou na mesa com ímpios e que você comeu com eles e que você pregou para eles? Que história é essa, Pedro, que você batizou eles nas águas? Estratégia de guerra. Aleluia. Glória. Pedro olhou para eles e disse: vocês não sabem o que eu vi lá. Porque o preconceito que vocês têm aí eu também tinha. Mas vocês não sabem o que eu vi. Eita, os céus. O dom de Deus que opera em nós também opera neles. Porque entre todas as nações, aleluia, só existe um Deus. Só existe um Senhor. Olha aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Versículo de número 15. Pedro está sendo interrogado, ele vai ter que se justificar para os líderes religiosos. Enquanto ele está se justificando, ele vai dar essa resposta. Atos capítulo 11, verso 15. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu arrependimento para a vida. Diga glórias a Deus. Quem é que deu arrependimento para a vida? Quem é que deu arrependimento para a salvação? Quem é que deu arrependimento para a vida eterna, para a vida abundante? Se Deus te deu arrependimento, quem sou eu? Ou quem é qualquer líder religioso para te impedir de se batizar nas águas? Se coloque em pé, por favor.
falamos claramente do batismo hoje. Mas saiba que existem vários princípios que nós devemos obedecer. E que as promessas de Deus, elas estão na condicional. Qual é a condição? Você ouve, você guarda, você obedece, você pratica, e a bênção que estava estacionada começa a se movimentar e vai te alcançar. Qual é a maior promessa que nós recebemos? A vida eterna, a salvação. Mas eu preciso estar de acordo com essa palavra, pois essa palavra diz que só Jesus pode me levar até o Pai. Está escrito: eu tenho que crer com o coração, mas é preciso confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Aleluia. Pastor, por que a gente tem que levantar a mão na igreja? Por que o Senhor chama a gente para sair do lugar e vir até aqui à frente? Se você não tiver coragem de declarar que Jesus Cristo é o teu Senhor e Salvador na igreja, você vai ter coragem de declarar que Jesus é o teu Senhor e Salvador com os teus colegas de trabalho? Não. Com os amigos do futebol? A verdade, quando você vem aqui à frente e declara que Jesus é o teu Senhor e Salvador, a igreja, ao invés de rir de você, a igreja se alegra com você. Glória a Deus, aleluia. Aqui é uma preparação. Você perde a vergonha aqui para você sair daqui falando para todo mundo lá fora: eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. É um incentivo. Glória. Mas se você tiver vergonha de declarar que você é de Jesus, o Pai também terá vergonha de você naquele dia. Então não tenha essa vergonha, não. Se você nunca fez isso publicamente, faça hoje, faça agora. Eu sei que Jesus já está no teu coração, talvez falte apenas declarar com a boca. Então declare comigo: você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, junto com a minha mão. Você quer fazer isso hoje? Quer fazer isso agora? Quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador? Você que quer entregar a sua vida a Ele, junto com a minha mão, levante a sua mão bem alto, porque eu quero orar por você. Pastor, eu nunca fiz isso publicamente, mas eu quero fazer hoje, eu quero fazer agora. Oh glória. Amém? Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu acabei me afastando, me enfraquecendo. Faz tempo que eu não vou em igreja nenhuma. Eu sinto tanta saudade de Deus. E acredite, Deus também sente tanta saudade do teu louvor, da tua adoração e até das tuas lágrimas. Você estava fraco, afastado, mas quer voltar para a casa do Pai. Não passa vergonha, não. Não passe vontade, não. Você quer voltar para a casa do Pai junto com a minha mão? Levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. É? Tem mais alguém? Levante a mão. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Estou firme com Cristo. Mas eu sei que existem coisas que eu preciso cumprir para que a promessa de Deus ela venha me alcançar. Se você ainda não é batizado nas águas, você sabe que vai se batizar dia 8 de setembro. Amém? Se você ainda não entregou a sua ficha do batismo, me dê uma aqui. Se você ainda não entregou a sua ficha do batismo, no final da reunião, eu quero que você entregue para mim hoje. Amém, amados? Entregue hoje. Mas não é só com quem ainda não se batizou que o Espírito Santo está falando. Porque quem não se batizou sabe que precisa se batizar, não é, meu irmão? Cheio do Espírito Santo, igual o Cornélio, só pode se batizar. Pastor, tem algumas coisas que eu sei que eu preciso fazer, então eu ainda não tenho forças para fazer sozinho. Tem algumas coisas que eu preciso entrar em concordância com a palavra, mas eu ando tão fraco, eu não consigo entrar em concordância sozinho. Eu preciso de ajuda para estar em plena concordância com essa palavra e viver a plenitude das promessas dessa palavra. Se você está entendendo o que eu estou dizendo e precisa de ajuda, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Isso, vem. Faça à vontade, não. Amém? Se você estiver sentindo vontade de vir, vem. Qual é teu nome? Oriana. O povo aqui te ama pelo jeito, né? Você não está muito boa glória. Você já era daqui? É? Voltou para nunca mais sair, né? Em nome de Jesus.
Você sabe onde ela mora? Escola, porque se ela fugir de novo, a gente vai atrás. Silvana sabe? Você que está no seu lugar, você está firme? Você me ajuda a orar por essas vidas? Estenda as mãos, não só em direção ao Poliana, mas cada vida que aqui está à frente. Você que está aqui à frente, leve a mão à altura do coração. Feche os teus olhos. Toda a igreja ore comigo dizendo: meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Eu entendi que eu tenho muitas promessas sobre a minha vida, mas existem bênçãos que ficam paradas e estacionadas, esperando apenas uma atitude minha. E eu quero, e eu vou entrar em concordância com a tua palavra. Eu vou obedecer os teus princípios e preceitos. Eu serei fiel à tua vontade. E eu quero, a cada dia, assim como Cornélio, eu quero ter e receber a revelação do Senhor Jesus em minha vida e a presença gloriosa do teu Espírito Santo. Que assim seja feito. A igreja interceda por cada vida aqui à frente. Pai, o nosso coração se alegra ao ver a Poliana voltando para os teus caminhos, diante do teu altar, e declarando que nunca mais ela sairá da tua presença. E o meu coração também se alegra ao ver cada filho, cada filha que aqui está à frente, que ouvindo a palavra, identificou em sua vida algo que precisa fazer, para que aquilo que estava parado, estacionado, venha alcançar este homem, venha alcançar esta mulher. Então que essa palavra se cumpra, Pai. Que todas as bênçãos que estavam retidas sejam liberadas no mesmo momento em que essa pessoa entrar em obediência com o Senhor. Que nada mais, nenhum prejuízo essa pessoa tenha daqui para frente. E meu Deus, eu te peço ainda, fortalece a vida espiritual da Poliana e de cada pessoa que ouviu essa mensagem, para que este homem, essa mulher não olhe para a direita, muito menos para a esquerda, mas permaneça firme e fiel, seguindo a tua vontade e tendo uma vida cheia da tua presença. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém e amém. Poliana, você já é batizada nas águas? Já. 2009, então minha filha, volta para nunca mais sair e para ajudar a gente a ganhar almas também, tá bom? Depois a Rafaela vai pegar o seu endereço certinho. Quero ver você fugir agora. Amém? Vai se batizar, né, minha filha? Tem mais alguém que não é batizado ainda? Tem mais alguém que não é batizado ainda? Pode voltar para o lugar, vamos aplaudir a Jesus. Vamos só sempre por um instante. Você conhece alguém que ainda não é batizado nas águas? Quem conhece alguém que ainda não é batizado nas águas? Será que você pode, nessa semana, convidar essa pessoa para estar conosco no próximo domingo? Por quê? Porque essa mensagem de hoje é uma série de 3, talvez 4 mensagens. Porque domingo passado nós começamos uma mensagem. Hoje nós temos praticamente continuidade da mensagem de domingo passado, é verdade, não é? No próximo domingo, nós vamos terminar essa mensagem. Ou talvez não. Talvez a última mensagem fique para o dia 8 de setembro. Que aí a pessoa vai vir, vai ouvir a última mensagem da série de 4 pregações e ainda vai se batizar no mesmo dia nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Hoje em dia a gente usa o telefone, os aplicativos, para mandar mensagem de um monte de coisa, é verdade, não é? Então usa o teu celular para levar uma mensagem de Deus, para convidar essa pessoa que conhece a palavra, que já ouviu a palavra, mas ainda não se batizou, para estar conosco no próximo domingo e para que no dia 8 essa pessoa se batize nas águas. Amém? Quem aqui já é batizado? Baixa a mão. Quem aqui já é batizado e se arrepende de ter se batizado? Ninguém. E se eu perguntar, hoje mesmo eu tive que atender um rapaz depois da reunião, e ele falou para mim assim: pastor, eu me batizei em uma denominação, eu posso me batizar de novo? Vontade das pessoas é se batizar 2, 3, 4 vezes, é verdade, não é? Pena que está escrito que é um só
batismo. Amém? É claro que não é um batismo de criança, mas é um batismo consciente, acreditando em Cristo Jesus. Entrega para mim, por favor, para cada pessoa. Pastor, eu tenho vergonha de falar. Eu tenho vergonha de ir olho no olho, falar com a pessoa sobre o batismo, ou de mandar uma mensagem. Faz o seguinte, pega o folheto e coloca na caixinha do correio do teu vizinho. Coloca debaixo da porta lá no condomínio onde você mora. E deixa que o Espírito Santo faz o restante.